Boa noite, vocês estão bem? Senta aí um pouquinho. Graças a Deus, banda, que gostoso, hein? Dava para continuar, é que a gente tem que pregar, mas tava bom demais aqui. E graças a Deus por isso, por tudo isso. Eu agradeço a Deus por essa igreja, agradeço a Deus por essa banda que nós temos. Vocês podem aplaudir eles? Por favor. Obrigado, obrigado. Aleluia. Graças a Deus. Então, gente, eu não sei se eu tinha cumprimentado vocês antes, quando eu subi da primeira vez, mas por agora, então, graça e paz a todos. Vocês vieram hoje com expectativa? Muita ou pouca? Graças a Deus. Nós vamos daqui a pouco, no final, o pastor Vinícius vai apresentar os nossos visitantes, mas eu estou com algumas visitas, alguns amigos, e eu queria só fazer menção sobre essas pessoas. Primeiramente, o meu sogro, pastor Adilson, que está ali atrás. Obrigado por ter vindo a esse culto, pastor e sogro, né? Já pastoreou a gente também. Quando eu conheci a Viviane, foi na igreja dele que eu fui para lá. Está ali ao lado dele, Tiago e a Andréia, e também são amigos desde aquela época, né? E obrigado por ter vindo. A Bebê está aí também. Obrigado por vocês terem vindo, viu? Meus amigos, e eu sinto honrado. Do outro lado aqui, nós temos aqui o Ricardo Oliveira, também na mesma fileira, e a filha dele é a Aline. Como eu fico honrado de vocês estarem aqui de novo. Eu sei que vocês vieram domingo passado, e eu fiquei feliz por vocês voltarem. Do lado de vocês é alguém que está junto com vocês também? Qual que é o nome dela? Como? Glenda. Seja muito bem-vinda. Eu sei que no final o pastor Vinícius vai apresentar tudo, mas são os meus amigos de muitos anos. Então, o Ricardo fez o Rema comigo em 2004, 2005, lá em Pinheiros. Só que antes disso, em 95, 96, 97, 98, ele fez com o Emerson, meu irmão. Então, assim, é uma longa história, né? Eles fizeram o Verbo da Vida na época, né? Na escola Verbo da Vida. Obrigado por ter vindo de novo. Estou vendo o André também ali. Tudo jóia? Vão ter vocês aqui, viu? Como eu disse, todos vão ser apresentados, mas queria fazer essa menção. Espero não estar esquecendo de ninguém. Tá bom? Hoje vocês vieram para um culto. Você tinha colocado a confissão, não foi? Tá chateado comigo? Você é meu sobrinho, rapaz. Tá não, né? Vai dar certo no final? O pastor vai pedir para você colocar os vídeos lá, tá bom? Depois a gente conversa. Não tenho como reclamar com a sua mãe mais, mas... Vamos lá. No 3, tá bom? 1, 2, 3. Te agradecemos, Senhor, pois o Senhor adiciona a essa igreja diariamente aqueles que estão sendo salvos. Recebemos este lugar cheio e transbordante com aqueles famintos e sedentos que buscam a justiça. Assim, poderosamente, cresce a palavra de Deus e prevalece em nossa igreja. E o Senhor enche esta casa com a sua glória. Amém. Aleluia. E o Senhor enche essa casa que somos nós e esse lugar também. Amém? É isso aí. Então, quando você estiver confessando, lembre-se, é você e é esse lugar aqui também, tá bom? Graças a Deus. Deus quer que você prospere. Deixa eu ver quantas pessoas ficam animadas porque Deus quer que eles prosperem. Ele providenciou isso naquela cruz, olha. Deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus fez isso por você e você não desfrutar, você não fez o que deveria fazer, viu? Você sabe que ele se fez pobre? Quem sabe que ele se fez pobre? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 8. Ele se fez pobre para que por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. Ah, pastor, mas é rico espiritualmente. Você conhece alguém que é rico espiritualmente que não se torna rico em todas as outras coisas? Agora, alguém que é pobre espiritualmente, você sabe que fica pobre em todas as outras áreas? E é espiritualmente justamente porque o rico natural ele pode ficar pobre. O rico espiritual nunca ficará pobre. Vou falar de novo que algumas pessoas estão pegando. O rico que é natural, ele pode perder toda a grana dele, todo o dinheiro e tudo. O rico natural. O rico espiritual nunca perde.
Agora, ele não providenciou para nós somente a riqueza. Porque, deixa eu te falar uma coisa, alguém pode ser rico e não ser próspero, mas é impossível ser próspero e não ser rico. Estou cheio de jogo de palavras, não estou? Mas eu quero que você entenda, e é importante você entender isso. Alguém pode ser rico e não ser próspero, certo? Mas não é possível ser próspero e não ser rico. Então, muito mais do que a riqueza, ele providenciou para nós a prosperidade. Então diga, Deus quer que eu prospere. E quem vai prosperar? Amém? Sabe que é uma questão de mentalidade? Primeiro é uma questão, claro, de você ter nascido de novo, né? Porque todo aquele que recebeu ao Senhor Jesus, ele recebeu o direito de se tornar filho de Deus e participante da aliança. Quem tem uma aliança aqui? Uma aliança com Deus, em Cristo Jesus, e foi o que foi falado aqui, certo? Sim ou não? Sim. Nós temos uma aliança com Deus. Amém, gente? Amém. Mas é uma questão de mentalidade. Você sabe que pessoas... eu já ouvi o Mike Murdock falando. Mike Murdock, ele pregou no mundo inteiro a mensagem da bênção do Senhor e da prosperidade e tudo. E ele conta uma coisa, ele cresceu num lar onde ele viu o pai dele orar 5 horas por dia. Orava muito o pai dele. 5 horas por dia. E, no entanto, mesmo com tudo isso de vida de oração, e com certeza alguém que ora 5 horas é alguém que é apaixonado por Deus, é alguém que caminha com Deus, é alguém que anda mesmo com Deus, sim ou não? 5 horas de oração por dia, gente. E você sabe que Mike Murdock disse que, mesmo assim, ele tinha apenas 2 calção, faltavam as coisas, necessidades. Como alguém que orava tanto tinha tanta necessidade na família? Sabe, eu tive uma mãe piedosa, uma mãe que amava ao Senhor com todo o coração e que nos deu aula de como perdoar as pessoas, como amar as pessoas, de como viver uma vida cristã. Mas a minha mãe nunca aprendeu sobre o assunto que eu vou pregar para você hoje. E o fato dela não ter aprendido isso fez com que ela não desfrutasse dessa parte da herança que era direito dela. Agora, ela foi uma mulher justa. Ela andou com Deus, mas ela não sabia sobre finanças, ela não sabia sobre o direito da saúde e cura, ela não sabia. Mas ela andou com Deus. Ela amou ao Senhor. Eu vi ela perdoar o pai dela quando abandonou todos eles crianças, e os últimos dias da vida do pai dela, ela cuidou dele pessoalmente. Os irmãos da minha mãe não queriam, um irmão, né, não queria nem ver o pai. Não foi em casa ver, mas a minha mãe cuidou. A minha mãe cuidou de outras pessoas também, que a gente, se fosse por nós naquela época, nós diríamos, mãe, por que você está fazendo isso? Mas ela entendia uma coisa, o amor dela por Deus era maior e ela tinha que obedecer ao Senhor dela. E eu aprendi, os meus irmãos aprenderam vendo a nossa mãe viver dessa forma. Agora, ela nunca aprendeu sobre a vida abundante que nós podemos viver nessa terra. E você sabe, o pai de Mike Murdock não tinha aprendido também. Por isso ele era pobre. Só que, na verdade, ele era um rico que não sabia da sua riqueza e não desfrutava dela. Assim como tem muitas pessoas na igreja que são ricos. Porque se Jesus se fez pobre para que por meio da sua pobreza vos tornasse rico, você é rico. Só que isso é um direito legal. Mas você precisa viver, experimentar isso. Então, você precisa saber do seu direito legal e, depois de saber do seu direito legal, tornar isso vital ou experimental. E nós pregamos essas coisas na igreja, que eu vou pregar hoje, só estou mesmo dando uma introdução, para que você venha comigo nesse caminho. Sabe que a pobreza é uma maldição? Quem sabe que a pobreza... Gente, vamos lá, quem sabe que a pobreza é uma maldição? Você não consegue ver bênção de Deus na pobreza. Sabe? Você não consegue ver bênção de Deus na pobreza. Agora, eu sei que pessoas estão na pobreza ainda, mas elas acertam
o coração e o entendimento com relação a essas coisas, e elas estão começando a prosperar. Nós temos muitas pessoas aqui na igreja que estão prosperando. Eu vim de uma pobreza miserável, e eu cresci na igreja. Eu cresci na igreja evangélica, gente, mas eu vivi muita pobreza na minha vida. Mas eu não sou mais pobre. Eu não sou mais pobre. Eu vivi muita pobreza, gente. Mesmo casado com a Viviane, tendo a Sara e o Gustavo, eu vivi muita pobreza. Muito desemprego, muita falta, mas eu descobri que não precisa ser assim. Eu descobri que não precisa. Agora, Mike Murdock, ele aprendeu coisas das quais nós vamos compartilhar aqui, e ele enriqueceu, o homem enriqueceu. E ele comprou casas para o pai dele. Ele comprou carros para o pai dele. Quantos de vocês hoje, se tivesse ganhando dinheiro, comprariam um carro, uma casa para o seu pai ou sua mãe? O Senhor quer que você prospere. Deus quer fazer você prosperar. Mas não vai acontecer automaticamente. Sabe, eu sou um homem, eu gosto muito de pregar sobre oração, consagração, jejum. Eu sou um homem de oração. Eu me tornei um homem de oração. Pela necessidade, mas eu me tornei um homem de oração. Agora, mesmo há muitos anos já eu vinha orando e buscando ao Senhor, e mesmo assim, o fato de eu ser um homem de oração não trouxe o dinheiro para pagar as contas na minha casa. Mesmo sendo um homem de oração, orando 5, 6, 7, 8 horas diariamente, não estava chegando dinheiro na minha casa. E sabe, muitas vezes eu ignorei esse assunto como muitos de vocês. Quando a gente cresce numa igreja evangélica, onde quando se fala de dinheiro, sabe, se fala de dinheiro, não pode falar de dinheiro na igreja. Não pode falar de dinheiro na igreja. Então a gente aprende de uma maneira errada, então a gente fica contra e ainda olha para as pessoas que são ricas, e a gente fica contra os ricos ainda. Sabe, aquele rico lá. Deus quer que você prospere. Deus quer que você prospere. E deixa eu te falar uma coisa, nós temos que andar de maneira correta, nós temos que levar uma vida de oração, uma vida de consagração, nós temos que ser intensos com Deus, tudo isso. Mas isso não vai te trazer a prosperidade. O que vai fazer com que você comece a prosperar é a mudança de mentalidade. Nós já temos no Brasil uma cultura, a maior parte dos brasileiros são pobres, você sabia? E por quê? É uma cultura. É uma cultura, o rico continua rico e o pobre continua pobre, e pouca coisa acontece diferente disso. Poucas vezes muda isso, o quadro. O pobre continua pobre porque ele é criado numa casa onde ele ouve e aprende sobre falta, e sempre falta, não dá para comprar, nós não podemos comprar, nós não temos dinheiro para comprar. E o rico, ele vive em abastança, entendo sempre, então quando ele cresce sabendo que ele vai conseguir. Na casa dele nunca teve falta. Ele vai conseguir. Agora, quando você chega numa igreja evangélica, isso é quando você nem é crente, aí você chega numa igreja evangélica, e a igreja evangélica deixou ser influenciado pelo sistema ou ensino franciscano. Francisco de Assis, que fez um voto de pobreza, por alguns motivos familiares, mas ele fez um voto de pobreza. Sabe, a igreja do passado ensinou muitas coisas, entre elas, muitas coisas erradas, entre elas é que se você for rico, você é amigo de Deus. Se você for pobre, você é amigo de Deus. Se for rico, não. A igreja pregou que nós temos que ser pobres para agradar a Deus. A igreja pregou que nós temos que ser pobres para agradar a Deus. E que o rico não vai entrar no céu. Não, não é o rico que não vai entrar no céu. É o que se apegam à riqueza. O que troca Deus e coloca a riqueza como seu senhor, o seu dono. Agora, a Bíblia diz que nós não podemos amar ao dinheiro. O dinheiro é para ser o nosso escravo, o nosso servo. Vocês estão ouvindo? Então, eu estou aqui introduzindo ainda, e eu quero que você me acompanhe, porque
Porque eu vou levar você hoje numa jornada e que se você permitir, veja, se você permitir, essa palavra vai entrar em você e vai mudar a sua situação, vai mudar a sua história, vai mudar as suas finanças. Sabe, os maiores problemas no casamento estão relacionados, sabe o quê? A falta de dinheiro, gente. Ô pastor, você podia pregar aí sobre casamento. Nós pregamos o mês inteiro. Aliás, eu preguei uma vez. Aliás, não sei se você sabe, eu passei mais de um mês sem pregar, hein, gente. Vocês me devem essa, hein? Mais de um mês. Mas eu estou de volta. Então, nós pregamos um mês inteiro sobre família aqui. Nós falamos sobre família, nós falamos sobre várias coisas. Mas nós não podemos deixar de lado esse ensino sobre Deus quer que você prospere. Eu tenho muita gratidão por Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, através dos seus livros, graças a Deus porque temos nessa livraria os livros de Kenneth Hagin, mas eu comecei a ler esses livros e eles começaram a me abençoar muito. Eu tenho gratidão pela vida de Kenneth Hagin, porque me conectou a essa mensagem, me conectou à verdade da palavra de Deus, me conectou à palavra da fé. Depois disso, eu conheci o Bud Wright, o fundador do Verbo da Vida. Conheci o Verbo da Vida e essa palavra da fé. E sabe, por ter estado no Rema e no Verbo da Vida, estudado no Rema e frequentado uma igreja do Verbo da Vida, a minha mentalidade começou a mudar. A mentalidade da minha esposa começou a mudar. A mentalidade dos meus filhos começou a mudar. Porque, você sabe, as pessoas às vezes, elas vão para uma igreja mais próxima da casa delas. Porque é próximo. Eu fico olhando, sabe, você tem que ir para uma igreja mais próxima da Bíblia. Nós atravessamos a cidade atrás dessa palavra. Há mais de 20 anos atrás, a minha esposa e eu há 23 anos atrás, nós atravessamos a cidade, porque nós queríamos ouvir uma mensagem que pudesse revolucionar a nossa mentalidade. Sabe, nós já estávamos indo nas igrejas do nosso bairro. Eu cresci na igreja do nosso bairro. Nós já estávamos frequentando igreja, nós somos crentes. Mas eu não queria apenas frequentar uma igreja, eu queria frequentar uma igreja que pudesse pregar uma mensagem que ia mudar a minha história, que ia mudar a minha vida. Uma igreja que pudesse me ensinar como me tirar daquela mentalidade de escravo, me colocar numa mentalidade de alguém próspero, para agir como próspero, para pensar como próspero, oh meu Deus do céu, sabe como que é isso? É quando eles começam a colocar os projetos da igreja aqui, eles começam a anunciar e nós vamos abençoar o irmão tal e nós vamos ofertar e a sua alma grita, porque você não tem dinheiro e você fala, ai, tudo é dinheiro nessa igreja. E a sua alma grita. Mas uma hora você aprende que você entra no fluxo, e quando você entra no fluxo, você começa a prosperar, meu irmão, minha irmã. Eu não estou pregando sobre para você dar dinheiro aqui hoje, não. É outra coisa. O que eu estou dizendo é que às vezes, sabe, a gente fazia parte do grupo de conselheiro e a gente dava uma mensalidade para comprar as coisas lá do departamento e tal, e aquilo, eu não lembro, mas deveria ser tão pouco, mas era pouco, para mim era muito. E eu ficava, Jesus, como eu vou ter esse dinheiro? Às vezes era coisa de R$30, colocando nos R$50. E sabe, hoje aqui nessa igreja, a gente arruma oportunidade para abençoar, para ajudar, para se envolver. Olha, nós vamos comprar coisa tal aqui na igreja, quem vem? Essa igreja é uma igreja generosa, sabe por quê? Uma igreja que tem mudado a mentalidade. Eu sou muito grato por essa palavra, eu sou muito grato por esses homens e mulheres. Sabe, o Verbo da Vida é que a gente ouve mais os pregadores, porque os pregadores normalmente são os que falam e a gente ouve. Mas se pudéssemos ouvir nas pessoas da Igreja Verbo da Vida por aí, nós íamos ouvir muitas essas histórias. Muitos de nós viemos da pobreza mesmo. Muitos de nós viemos da falta mesmo. E nós nos submetemos a ouvir essa mensagem, dar crédito para essa mensagem, dar crédito para isso.
E começou a mudar a nossa história. Começou a revolucionar a nossa vida. Tem revolucionado e ainda vai. Sabe por quê? Eu falei no início para você que o que nós temos que fazer é mudar a nossa mentalidade, a maneira de pensar. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Romanos 12, 2, diz assim: e não vos conformeis com este sistema. Não se conforme com esse sistema. Qual sistema? O que tem sido pregado para você. Não somente nas igrejas, na igreja também muitas vezes, mas no mundo. Não se conforme com esse sistema. Ah, a crise está vindo aí, vai ter uma grande crise. Deixa eu te falar uma coisa, irmão e irmã. Mesmo em meio às crises, alguém está comprando, alguém está vendendo. O dinheiro não evapora porque a crise chegou, ele continua lá. Hello! O dinheiro não vai embora porque a crise chegou. Foi em meio à crise que Deus falou com José: ei, me ouça, fique atento, eu vou fazer você prosperar em meio à crise. E ele fez. Então, quando alguém está perdendo, alguém está ganhando. Quando o dinheiro está indo de um lugar, vai para o outro. Que tal você dizer: vem para mim? Em meio à crise, o dinheiro continua aí, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Ou vós vos transforme. Pela renovação do quê? Da vossa mente. Mente. Transforme a mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora deixa eu te falar isso. Renovar a mente você não faz uma vez. Enquanto você estiver aqui, você vai estar ou deve estar renovando a sua mente. Não é algo que você faz uma vez. Ô pastor, outro dia eu já renovei a minha mente. Não. Você precisa renovar amanhã de novo. E depois de amanhã de novo. E você entende o que eu estou falando? Renovar a nossa mente. Nós precisamos fazer isso. Amém, gente? Agora, sabe, gente, eu tenho algumas perguntas, eu quero fazer para você. É retórica, eu quero que você pense só. Mas eu gostaria de fazer essas perguntas, então eu quero que você pense, ok? Por que Deus ia querer que você sofresse? Qual o plano? Qual a ideia? Por que Deus ia querer que você sofresse? Por que você está falando isso, pastor? Porque tem muita gente que pensa isso. Eles não têm coragem de sair do lugar onde estão para uma mentalidade próspera, porque eles têm medo de talvez ser a vontade de Deus que eles estejam vivendo o que estão vivendo. Por que Deus não providenciaria o melhor para nós? Por que Ele não faria isso? Sabe, eu estou fazendo perguntas, de fato essas coisas são coisas que Deus já fez. Mas eu quero colocar você a pensar, por que Deus não providenciaria o melhor para nós? Por que não? Por que para agradar a Deus eu tenho que ser pobre? Por que, gente? Por quê? Sabe, antes de Deus criar o homem, Ele criou um jardim chamado Éden. E a Bíblia diz que tinha de tudo, tinha delícias lá. Tudo que o homem ia precisar. Parece que nós fazemos igual com os nossos filhos quando estão para nascer. Sim ou não? E aí vem a pergunta, Jesus fez a pergunta, parecido com o que eu estou fazendo. Ele fez a pergunta, ele disse, portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Se vocês que são maus, e aqui Jesus está antes da morte dele mesmo e ressurreição,
Então ninguém tinha a nova natureza, porque na nova natureza nós não somos mais maus, ok, gente? Na nova natureza nós recebemos um novo coração. Mas aqui eles não tinham recebido. Então ele disse para essas pessoas: se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará. Oh, meu Deus do céu. Ele também disse: não se preocupem sobre essas coisas. Que coisas? Sobre comer, vestir, beber. Não se preocupe, porque o vosso Pai sabe que necessitais delas. Só que, deixa eu falar uma coisa. Você precisa permitir, conceber, deixar. A porta para o que vai chegar para a sua vida é a sua mente. Em Provérbios 23, 7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. O que significa, pastor? Que de acordo com o que você consegue conceber, pensar, é o que você vai ter. Se você acha que Deus quer que você viva na pobreza, então você vai ter. Se você acha que o crente correto é o crente pobre, porque nós falamos, olha como nós falamos errado. Aquela pessoa ela é tão humilde, sabe, ela veste uma roupa rasgada, um shorts rasgado, ela é tão humilde. Não, ela não é humilde, ela é pobre. E sem crítica, é pobre. Humildade não tem a ver com pobreza. Tem pessoas ricas aqui dentro dessa igreja, ricas e que são humildes. Sim ou não? Não tem nada a ver com humildade e pobreza. Eu sei que tem pobre humilde, como tem rico humilde. Eu sei que tem pobre avarento, como tem rico avarento. Então não tem a ver. Sim ou não, gente? Tem tudo isso mesmo, tem tudo isso. Então, como imagina em sua alma, assim ele é. Se você imagina que Deus quer o melhor para você, você vai ter o melhor. Você vai conceber, você vai permitir, você vai receber o melhor. Diga: eu estou prosperando. Agora, veja. A palavra de Deus é a verdade. O livro de 3 João, capítulo 1, versículo 2, 3 João, capítulo 1, versículo 2, diz assim: amado, acima de tudo. Amado, acima de tudo. Estou pregando rápido, né? Mas é que eu tenho pouco tempo e eu tenho muita coisa. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Isso é palavra de Deus? Sim ou não? Algumas pessoas têm dúvida. 3 João 1, 2. Na versão da Paixão, ela diz assim, esse versículo: amado amigo. E observe essa segunda parte aqui, que é o que João realmente está dizendo. Oro, para que você esteja prosperando em todos os sentidos e que desfrute continuamente de boa saúde, assim como a sua alma está prosperando. Ele está dizendo que ele ora acima de tudo. Veja, pense nisso. Eu vou orar por você. E se eu digo assim, ó, acima de tudo, eu tenho orado por vocês, para que vocês prosperem e tenham saúde. Ei, pastor, você só pensa nisso, você é avarento. Ah, então João também é. Amado, acima de tudo eu oro. Por que será que João falou que, acima de tudo, ele orava para que essas pessoas pudessem prosperar e ter saúde? Por quê? Porque, em primeiro lugar, há uma necessidade no homem e é o desejo de Deus que o homem desfrute de prosperidade e saúde. Eu disse que é o desejo de Deus, gente. Eu vou ler de novo. Amado amigo, oro
para que você esteja prosperando em todos os sentidos. Você sabe que você precisa prosperar em todas as áreas. Prosperar em todas as áreas. Nos relacionamentos dentro de casa, certo? No relacionamento conjugal, com os filhos. Prosperando. Prosperando no relacionamento com os familiares, parentes. Prosperando. Tendo paz. Tendo uma vida mansa e sossegada. Sim? Quando começarem a perseguir você, você vai dizer em nome de Jesus, porque nós não estamos livres de perseguição. Nós não estamos livres de perseguição. No mundo tereis aflições. Sabe, as circunstâncias, elas vêm contra nós, circunstâncias adversas, vêm contra nós, porque o diabo está aí à solta, mas não significa que você tem que aceitar. Deixa eu te falar uma coisa de uma vez por todas. Acontece muitas vezes com o cristão, ele perde o emprego, é mandado embora, ele pensa que foi Deus, e uma das coisas, isso aconteceu comigo, uma das coisas que acontece com o ser humano que acabou de ser mandado embora de uma empresa, a maior parte das vezes, né? É que essa pessoa fica para baixo, porque em primeiro lugar ela pensa, fui reprovado por Deus. Se me mandou embora, fui reprovado por Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Estamos nesse mundo, e no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E talvez você esteja ouvindo esse versículo e pense, então é para aguentar firme? Não, é para dizer, vem o melhor agora, vai chegar o melhor que aquele. Eu não vou ficar desempregado. Se o diabo vem contra você por um caminho, ele vai ter que correr por 7 caminhos, irmãos. Sabe, se começar a acontecer esse tipo de coisa com você, e você se levantar como, Deus está do meu lado, eu perdi esse emprego, mas Deus tem algo melhor para mim, e as portas vão se abrir agora, em nome de Jesus. Ninguém vai mais sair você não precisa mais vir assim aqui, você não precisa mais vir não a partir de amanhã, você não vai sair mais assim, como se Deus estivesse pisando no seu pescoço. Você não vai sair mais, e agora, o que eu vou falar lá em casa? Não, você vai dizer, Pai, como o Tiago Mota, o pastor Tiago já fez, okay? Pai, obrigado porque o melhor está chegando. O melhor está vindo aí, o melhor está vindo aí, o melhor está vindo aí, ei! Eu estou pregando para alguém aqui nessa igreja hoje. Sabe, nós temos que saber uma coisa. Jesus avisou, no mundo vocês vão passar. E o que significa passar? É que você não vai ficar naquele lugar. Você não vai ficar desempregado. Você não vai ficar em falta. Você não vai ficar ali. Você vai sobressair. Você vai vencer. No mundo passais. Não vamos tirar isso de contexto, não, gente. É passar, não é ficar nesse lugar, não. Eles vão tentar vir contra nós, mas nós somos a igreja de Jesus Cristo, que temos autoridade no nome dele para dizer, alto lá, Satanás. Ele tem os seus bonequinhos que ele trabalha aqui e ali para prejudicar você, mas você não tem que ficar prejudicado no final. Quem está comigo nessa igreja aqui? Ei, Deus quer que você prospere. Jeremias 29:11. Eu estou ficando empolgado, gente. Jeremias 29:11. Eu é que sei. Olha só Deus falando aqui. Você achando que foi Deus que te tirou o emprego. Você achando que foi Deus que, oh meu Deus do céu, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quais são, Senhor? Pensamentos de e não de mal. Ei, o Pai fica pensando na gente o tempo todo. Às vezes os meus filhos podem cometer algum erro comigo, com a Viviane, mas eu não fico lá pensando, vou pegá-lo e vou arrancar tudo dele. Um braço vai sair. Um braço ele vai perder. Não. Eu vou fazer o que for necessário para os meus filhos ter tudo o que eles precisam nessa vida e mais.
E eu não sou melhor do que o nosso Pai que está no céu. Eu é que sei os planos, os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. O que é paz? Shalom. O que é shalom? Nada quebrado e nada faltando. E não é somente em finanças e objeto, não. Nada quebrado, nada faltando, não é somente. Não é somente com questão de finanças e objeto, não. É nada quebrado e nada faltando. Deixe essas palavras entrar dentro de você e não deixe esse capeta do inferno falar no seu ouvido dizendo não aceita isso não. Oh meu Deus, isso tem roubado as pessoas. Elas ouvem mensagem como essa e saem na porta e já não lembram mais, porque elas não deixaram aquilo entrar. Você tem que se agarrar a essa palavra. Só que você não ouve essa palavra e sai daqui para daqui um mês ouvir de novo. Você volta para casa e fala, eu vou ouvir mais sobre isso. Eu quero ouvir mais esse assunto. Eu quero pegar mais coisas que falam sobre o tema. Eu vou deixar isso entrar em mim. A mudança de mentalidade precisa ser contínua na sua vida. Sempre, sempre, sempre. Eu tenho prosperado ao longo dos anos. Mas não acontece automaticamente. Eu tenho escutado essa mensagem, eu tenho ouvido essa mensagem, eu vou ouvir mais, eu quero ouvir mais, eu tenho ouvido ao longo dos anos. Eu sou próspero, eu sou abençoado, mas eu serei mais. Eu serei mais. Eu ficarei mais próspero ainda. Eu não tenho vergonha de ser próspero, não. Eu não tenho vergonha da minha prosperidade, não. O que vão achar, não importa o que vão achar. Eu sou próspero, eu sou abençoado. Sabe, as pessoas vão criticar você se você tiver zero. Se você tiver miserável, elas vão criticar você. E elas vão te criticar também se você estiver rico. É melhor elas criticar você sendo rico. Elas vão nos criticar. Aquele pobre miserável lá. Elas vão falar de você pobre e vão falar de você rico. O que você prefere? Deixa elas falar, porque falar elas vão. É bom que fale, lá vai ele de novo, olha lá, trocou de carro, tá com carro novo. Me aguente, porque não é o último, não será o último, não será a última vez. Não vai ser a última vez. Não é isso? Não é isso? Aleluia. Aleluia. Deus está querendo fazer você prosperar. Ó, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Põe na NVI aí para a gente ver como é que está aí. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los o quê? É isso que Ele quer fazer com você. É isso que Ele quer fazer. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Não, quando você sair, olha, se acontecer, porque pode acontecer, de você sair daquela empresa porque te dispensaram, teve um corte aí. Diga obrigado, graças a Deus. Como assim graças a Deus? Você está sendo demitido, é porque o Senhor já está abrindo outra porta melhor. O Senhor já está preparando outra coisa grande para mim. Mas a crise está aí. Não. Quando o mundo está em crise, como eu disse, pessoas ainda estão contratando. E eles vão contratar você. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se você pensar que Deus está contra você, você não vai prosperar. Deixa eu te falar outra coisa. Se você pensar que você não merece a prosperidade, você não vai desfrutar. Deixa eu te colocar dessa forma. Nós não merecíamos nada, zero. Éramos sem aliança com Deus, inimigos de Deus, mas aprove a Deus. Ele quis dar o seu Filho por nós e nos receber. E por meio disso Ele nos deu uma herança. E a herança veio de graça, sem eu merecer. E agora que ela veio, que Ele deu, eu passo a ser merecedor de algo que Ele deu. Não por algo que eu fiz,
mas por algo que Jesus fez por mim na cruz, e eu não vou deixar isso passar. Eu vou fazer valer cada centavo, cada coisa que Jesus conquistou para mim naquela cruz. Eu não merecia, mas agora eu mereço. Por que você merece? Você é bom? Não, Ele é bom. Ele que é bom. E porque Ele é bom, eu mereço. Ele me tornou merecedor. Ele me tornou filho. Ele me tornou herdeiro. Ou co-herdeiro com Jesus. Quem é herdeiro aqui? Quem é herdeiro? Paulo falou, tudo é vosso, vós de Cristo, Cristo de vós. Oh meu Deus, tudo é vosso. Vamos pensar mais um pouco sobre os pensamentos de Deus? Jesus, porque isso foi Deus que falou, né? Mas Jesus disse aqui em João 10:10. João 10:10, ele diz assim, vocês ainda me aguentam mais? Eu pensei que eu estava no início da pregação, estou vendo vocês estão querendo ir embora já? O ladrão vem somente para quê? Roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenham e a tenham em... Então deixa eu ler na versão da Paixão aqui. O ladrão só tem uma coisa em mente: roubar, matar e destruir. Mas eu vim para dar a vocês tudo em abundância. Não é dar tudo, é tudo em abundância. Mais do que vocês esperam. Oh, Jesus amado. A nossa mente não consegue conceber. Nós estamos tendo uma bençãozinha, Senhor. Só quero uma bençãozinha. Ele está dizendo assim: eu vim para dar a vocês tudo em abundância, mais do que vocês esperam. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Jesus olhou para os discípulos e falou: essa multidão aí, uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas. Ele disse: essa multidão, precisamos alimentá-los. Eles falaram: mas nós não temos como alimentá-los. Não tem dinheiro e nem se tivesse dava para comprar. Jesus falou o que para eles? Coloque eles sentados em grupos e eu vou começar a festa. Agora, é interessante que ele alimenta 15 mil pessoas para comer o suficiente. E depois ele diz: recolha tudo o que sobrou. E eles recolhem grandes cestos. 12 grandes cestos. Por quê? Porque ele não vai fazer o limite, a conta. Ele vai fazer acima do que é necessário. E ele multiplicou 2 vezes. Essa foi uma situação onde ele multiplicou pães e peixes. Recolha tudo e não deixe de desperdiçar nada. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não quer, Jesus não quer que você desperdice nada do que Ele providenciou para você naquela cruz. Não é justo com Ele. Não é justo com Ele. Não é justo você chegar no céu de mão vazia e Ele olhar para você e aí desfrutou. Você fala: desfrutou do quê? Da salvação? Eu fui salvo. Não, na salvação era um pacote. E no pacote estava incluído outras coisas. Prosperidade, paz, sucesso, saúde. Eu vim para que tenham vida. Não é qualquer tipo de vida. Eu vim para que desfrutem da vida com abundância até que transborde e você não vai ter falta de nada. Vocês estão recebendo? Esses versículos, sabe, as pessoas pregam para nós coisas que Deus, que o rico não vai entrar no céu. Então eu acho que os patriarcas, eles não vão estar no céu. Os patriarcas não vão estar. Davi não vai estar no céu, de acordo com a teologia das pessoas. De acordo com a teologia, Abraão não vai estar no céu. Jó não vai estar no céu. Edson Conceição não vai estar no céu.
Homens ricos, mulheres ricas não vão estar no céu de acordo com a teologia, mas não de acordo com a nossa Bíblia, não de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade e ela quer que você prospere. Deus quer que você prospere e você vai prosperar se me der ouvidos nessa igreja. Você vai prosperar, você vai sair da pobreza, você vai viver a riqueza que Ele tem para a sua vida. Nós vamos mexer com você nessa igreja, nós vamos pregar para você até que você saia do lugar que está hoje para viver o bem do Senhor para a sua vida. Nós não temos vergonha de pregar prosperidade, nós não temos vergonha de pregar riqueza, porque Deus, o nosso Deus é rico. O nosso Deus é rico. Ageu 2:8. Ageu 2:8, olha lá o que está escrito lá. Esse Deus é exibido, não é não? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você acha que Ele para aí? Você acha que Ele para aí? Eu vou te mostrar quem é o meu Pai. Eu vou te mostrar quem é o meu Pai. Salmo 50:10. Ele não para aí não. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Ele não está falando isso por causa dele. Ele está falando isso por causa de você. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. De novo. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Próximo. Você pensa que ele vai parar? Ele não para. Ele é um Deus exagerado. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Próximo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e tudo quanto nele há. O mundo é meu, ele está dizendo. Agora, por quê? Para se exibir? É para que você saiba o Deus que você tem. É para que você saiba que não precisa faltar nada, porque o nosso Pai é dono de todas as coisas por aqui. O nosso Pai tem ouro, tem prata, o nosso Pai tem tudo o que é necessário para a vida. E Ele está querendo colocar na sua mão. Ele está querendo colocar na sua mão, eu disse. Deus está querendo fazer você prosperar. Deus está querendo fazer você prosperar. Ei! Não tem que fechar as portas para você. Se fechar aqui, vai abrir ali. Ah, o meu negócio não está dando certo. Vai dar certo, você tem que insistir. Você tem que ir em frente. Que negócio de não dar certo, oh meu Deus do céu, a sua mentalidade até agora te bloqueou. Muitas pessoas nem sabem que é a própria mentalidade dela que sabota elas, que faz elas voltar de novo para o lugar onde elas estavam. É hora de romper esse lugar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe que pobreza é um jugo? E pessoas estão debaixo do jugo da pobreza, como eu estive debaixo do jugo da pobreza. Quantos de vocês sabem disso? E quantos de vocês sabem que a unção destrói o jugo? Há uma unção aqui essa noite que vai destruir o jugo da pobreza. Eu não estou pregando palavras apenas. Eu estou pregando palavras poderosas, ungidas, debaixo de uma unção poderosa, que vai entrar nos seus ouvidos de tal forma, oh meu Deus, destruindo todo o jugo da pobreza essa noite. Vai penetrar os seus ouvidos e você pensa que são palavras apenas. Você está aqui num culto para ser, sabe, se você aceitar mesmo. Não, se ficar me criticando não vai receber nada não. Você sai tá parecendo que tá feliz, daqui a pouco sai, só prega isso. Então você não vai receber nada, porque isso é para quem? Oh meu Deus, a quem tem se lhe dará mais, a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso Jesus falou, sabe com quem? Com aquelas pessoas que estavam blasfemando contra ele. Foi isso que ele disse.
blasfemando, criticando o Espírito Santo. Eu estou falando que eu estou debaixo da unção, pregando uma mensagem poderosa para você, debaixo da unção. O jugo da pobreza está sendo destruído nessa casa agora. Eu disse que o jugo da pobreza está sendo destruído agora. Quebrar, destruir. Meu Deus do céu. Pobreza não mais. Diga, pobreza não mais. Diga, eu estou saindo para prosperar. Ei, Deus quer que você prospere. Como que você pode olhar para isso aqui, olhar para essa mensagem, olhar para os versículos e ainda deixar o diabo te roubar? Como que pode? Sair daqui ainda não acreditando. Sabe que tem gente que vai sair não acreditando? Eu gostaria que 100% dessa igreja aqui saísse daqui pensando: é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Eclesiastes 5:19. Eclesiastes 5:19. Eu estou pregando a palavra. E a palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto ao homem, e esse homem aqui desde Adão, o gênero humano, ok? Não é um homem específico, Deus não faz acepção de pessoas. Isso aqui é o homem generalizando mesmo. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Presente de Deus. Deixa eu ler nessa versão aqui, NVI. Põe na NVI aí. Além do mais, quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua porção e a ser feliz no seu trabalho, isto é um presente de Deus. Amém. Deixa eu te falar uma coisa, irmão e irmã. Ninguém é obrigado a aceitar o presente. Ninguém é obrigado a aceitar. E Deus não vai obrigar ninguém a aceitar o presente. Mas se você quiser, isso é um presente de Deus para você. Eu disse que isso é um presente de Deus para você. Aceite a prosperidade de Deus. Aceite que Deus quer que você prospere. Sabe, algumas pessoas dizem: eu só quero ter o suficiente para mim, para minha família. Isso se chama, sabe o quê? Egoísmo. Eu só quero o suficiente para mim e para minha família. É egoísmo, sabia? Eu não quero o suficiente para mim e para minha família. Eu oferto todos os meses. Todos os meses eu dou dízimos, eu dou ofertas. Eu vou continuar fazendo mais, porque eu estou crescendo no número de ofertas. Eu recebo ofertas também, mas eu também dou. Não faz sentido eu só receber. Eu quero participar disso. Eu quero ser uma bênção, como Deus falou a Abraão. Ser tu uma bênção e que todas as famílias da terra se tornem uma bênção. E você não é uma bênção comendo só para você e para sua família, não. Pastor, mas quando eu tiver eu vou dar. Se você não dá R$10, você não vai dar. Não vai, não adianta. Ninguém é tão pobre, que não consegue dar alguma coisa. E não é para mim, não precisa me dar, não. Dá lá na sua casa, dá lá no seu parente, lá, dá no seu vizinho lá. Mas dá, dê. Abençoe a vida de alguém. Compre 5 pãezinhos para alguém e diga: eu comprei pão para você essa manhã. Eu comprei pão para você. Ninguém é tão pobre que não consiga fazer uma vez uma oferta. Você não recebe? Pastor, realmente eu não estou recebendo. Mas recebeu alguma vez, não é? Vai receber ainda, sim ou não? Então vai dar alguma coisa. Você vai colocar na agenda, vai colocar na sua vida, que você vai abençoar a vida de alguém. Para de miséria! Ei, deixa eu te falar uma coisa. É a miséria que impede você de dar. É a mentalidade de pobreza. Porque quando você
Dá pela fé, você está dizendo, eu posso dar. Eu posso dar, como assim? Negócio de só receber, eu não quero ser negócio de só receber. Só receber eu não quero. Eu quero ser participante disso, do reino, onde o nosso Senhor é generoso e Ele deu o melhor que Ele tinha. O nosso Senhor é generoso. Então nós temos que dar, abençoar a vida de alguém, colocar algo na vida de alguém, presentear alguém. Ai, não dou dízimo não, senão vai faltar. Não, já está faltando já. Não vai faltar não, já está faltando. Eu estou aqui treinando, ensinando uma igreja. Que você... Aqui nós não ensinamos sobre dar o dízimo, não. Nós ensinamos sobre dar o dízimo em primeiro lugar. Não é sobre dar o dízimo, não. Aqui é sobre dar o dízimo primeiro. Pastor, vocês falam sobre o dízimo? Falamos sobre dar o dízimo primeiro. Porque se der o dízimo aqui e não for primeiro, volta. Pega de volta e volta. Por quê, pastor? Porque eu quero que você seja abençoado, senão vai ser cansativo para você e para mim. Porque você vai estar sempre no meu gabinete miserável. Eu quero que você prospere. E para prosperar tem que colocar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Então se vier dar o dízimo, mas já pagou tudo quanto é coisa. E agora sobrou, vou lá dar. Não traz não. Gasta com você mesmo. Estou falando sério. Como assim, pastor? Você vai perder o dízimo? Não vou perder não. Alguém vai acordar nessa igreja. Alguém vai despertar nessa igreja. Alguém vai despertar. Por muitos anos pessoas dão dízimo, mas dão depois de tudo. Não, nós ensinamos que é primeiro. Deus não se agradou de Caim, mas se agradou de Abel por um motivo. Além dele dar o melhor, ele deu em primeiro lugar. E o outro no fim de uns tempos deu. Não é para dar no fim de ter pagado tudo, não. É para dar para Deus primeiro. Ele quer ser honrado. E honra é colocar ele em primeiro lugar. Tem que falar rasgado mesmo. Esse mês é um mês onde você vai aprender a prosperar e vai prosperar. Vai prosperar. Sabe, como a palavra funciona, eu tenho pregado. Eu quero que as pessoas nessa igreja tirem as suas carteiras de habilitação. Mas eu tenho trabalhado forte porque eu quero as mulheres tirando também. Eu quero as mulheres tirando carteira de habilitação. Quantas já tiraram aí? Quantas já tiraram? Vai ter mais. Sabe, eu encorajo a minha filha, pega o meu carro e vá dirigir. Pega o meu carro e vá dirigir. Alguém passou e raspou o carro, o outro carro HRV, quando ela estava dirigindo. Sabe o que eu fiz? Pega de novo. Pega de novo. Essas coisas não vão me dominar. Não vão. Filha, você tem que dirigir. Eu sou o pai. Está sob a minha responsabilidade. Eu não quero uma filha que daqui a pouco está aí com 35 anos, dirigiu alguma vez? Não, fiquei com medo. Mas o que aconteceu? Eu tive trauma porque eu bati uma vez, raspei o carro. O meu filho deu uma ré e bateu o carro. Deve ter feito coisa de, você sabe, né? De 22 anos, de... Mas eu falei para ele, filho, eu fico triste, como você também está triste. Não deixe isso acontecer de novo. Mas pega o carro. Pega o carro. Ele, pai, me perdoa, porque eu fiquei chateado, mas eu não falei uma palavra para ele. Ele viu que eu estava chateado, mas ele me mandou, escreveu depois, porque nós falamos pessoalmente, ele escreveu para mim, pai, me perdoa, eu não deveria, eu bati sem querer e tal. Eu falei, filho, eu estou tão chateado como você está chateado. Nós estamos chateados porque o carro bateu. Mas isso não impediu meu filho de dirigir de novo, porque eu não vou ter nenhum filho, nenhuma esposa, nenhum filho com trauma em casa. A minha esposa dirigia a Fiorino, bateu algumas vezes a Fiorino. É o primeiro carro que a gente tinha. A Fiorino não tem um retrovisor de dentro. Tem aqueles dois grandalhões aqui do lado. E sabe, eu sempre encorajei ela a tirar o carro,
vou tirar a carta. Ela tirou a carta. Encorajei ela a dirigir. E ela dirigiu a Fiorino e bateu a Fiorino. E eu paguei o conserto da Fiorino e o conserto do outro carro. Mas minha esposa está bem, dirigindo bem agora. Só que ela tem um pé mais pesado do que o meu. Mas ela está dirigindo, não vou ter uma esposa com trauma em casa, eu não vou ter uma filha com trauma em casa, eu não vou ter um filho com trauma em casa. Eu não vou. Filha, você tem que dirigir, eu falo para ela. E eu viajei para Recife. A Sara tinha falado outro dia, eu peguei o carro e disse, vai dirigir. Eu não dirijo na chuva, eu não dirijo à noite. Quem dirige, dirige. Você tem que dirigir. Então eu fui viajar e falei, o carro vai ficar com você. Você vai dirigir. E ela teve que dirigir na chuva e à noite. Deus abençoou a vida dela para dirigir na chuva e à noite. Vai ter que dirigir. Sabe, eu quero encorajar as pessoas a crescer. Eu tive um trauma. Porque eu não conseguia tirar a carta. Reprovei e não tinha dinheiro depois. Eu reprovei e não tinha dinheiro. E quase 5 anos depois, o meu pai pagou para eu tirar a carta. O meu pai pagou. O meu pai fez isso para mim. O meu pai, natural. O meu pai natural. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. O meu pai teria comprado um carro para mim. O meu pai teria me dado as coisas se ele tivesse condições. Então eu sei que o meu Pai do céu, ele quer me dar as coisas. O seu Pai do céu quer te dar as coisas. E nós vamos ter as coisas, e nós vamos possuir as coisas. E da próxima vez eu prego menos bravo para não quebrar as coisas da igreja. Vocês estão comigo? Eu acho que tem assunto ainda para a semana que vem. Eu tinha tanta coisa para falar, mas eu tenho que acabar, né? E nós vamos acabar. Sobe aqui a banda. A semana que vem nós vamos continuar da onde nós paramos, ok? Eu quero que você venha para o culto a semana que vem, porque nós vamos renovar nossa mente. Aliás, nós começamos na última quinta-feira com uma mensagem poderosa do pastor Souza, que você deveria ouvir. Deixa eu te falar isso aqui. A igreja que você veio se tornar membro, porque Deus trouxe você, na mente de Deus, Ele traz o alimento necessário para a igreja toda. E quando vêm os pregadores, os ministros pregar, você tem que ouvir a mensagem de todos os ministros da sua igreja, porque isso é uma dieta balanceada e necessária para a sua vida. Agora, se você vem no domingo e depois, talvez venha no outro domingo, e perde alguns cultos, pelo menos assiste de casa. Pelo menos vai escutar em casa, no YouTube. Está lá no YouTube a mensagem dele. Vai ouvir. Porque o Espírito Santo sabe que você é membro dessa igreja, sabe o que você precisa, ele deu um alimento necessário para você, mas se você não ouve, não consegui vir, pastor, estava trabalhando, tudo bem, assista em casa. Vai assistir o culto. Então, não perca o culto da próxima quinta-feira que a Ana Paula vai pregar aqui, vai pregar uma mensagem poderosa. Como é que chama? Deus proverá, na quinta-feira. Aí você, não, eu gosto de ouvir o pastor. Não, você tem que gostar de ouvir a mensagem. Tem que ouvir a mensagem. Vem para a sua igreja para ouvir cada um dos nossos ministros ungidos. Você sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu valorizo tanto ouvir, e eu sou o pastor principal, eu poderia pregar aqui em todos os cultos, eu faço a escala. Eu poderia pregar 8, 9 cultos no mês. Eu faço a escala. E eu prego 3 cultos no mês. Por quê? Porque assim como você, eu também preciso ouvir. Eu preciso ouvir, gente. Você acha que o pregador vive como? Do quê? De ouvir. Ouvir na igreja, ouvir em casa. Ouvir. Hoje eu ouvi umas
6, 7 mensagens antes de vir aqui pregar para você, orando em línguas, antes de vir pregar para você. Eu não brinco com esse negócio. Eu não estou brincando de ser pastor. Eu não estou brincando de igreja. Eu não estou brincando com esse negócio não, gente. Eu levo isso a sério. Isso mudou a minha vida, está mudando ainda a minha vida, porque nunca vai parar de mudar a minha vida, mas vai mudar a sua vida também, se você prestar atenção. Ok? Eu estou com esse livro aqui, A Vida Abundante, de T.L. Osborne. E eles têm na livraria com 20% de desconto só hoje. 20% de desconto na livraria para abençoar a sua vida. Amém? Fica de pé um pouquinho. Poderosa fé em minha voz, há milagres no meu riso sobrenatural. Eu vivo extraordinário no poder de Deus, porque o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior. Sempre venci, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Uma dança de vitória em meus pés, há uma poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso sobrenatural. Eu vivo extraordinário no poder de Deus, porque o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim, o maior habita em mim. Minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória. Minha fé que sempre vence, minha fé em Deus, na palavra de Deus. Eu falei para vocês que a unção destrói o jugo da pobreza. Eu vou orar por vocês agora, fiquem no seu lugar aí. E eu vou liberar uma unção sobre você agora. Eu quero que você pegue tudo. A unção vai fluir de maneira extraordinária. E jugos estão sendo despedaçados, destruídos por causa da unção. Se prepara. Em nome de Jesus. Jugos de pobreza e de miséria sendo destruídos agora. Em nome de Jesus. A unção avassaladora sobre eles agora. A unção destruindo toda a pobreza, toda a miséria, toda maldição agora em nome de Jesus. A unção destrói o jugo. A unção destrói o jugo. Eu disse que a unção destrói o jugo. Jugos sendo destruídos por causa da unção. Por causa da unção. Por causa da unção. Por causa da unção. Por causa da unção.
Jugos sendo destruídos. Jugos sendo destruídos agora. Eu libero a unção sobre você. Eu libero a unção sobre você agora. Eu libero a unção agora. Ei! É uma nova história para você agora. É uma nova história para você agora. É uma nova história. Uma nova realidade. Uma nova realidade. Uma nova realidade. Uou! Uou! Uma nova realidade. Jugos estão sendo destruídos. Jugos estão sendo destruídos por causa da unção. Ei! 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 Pessoas prósperas se comportam como pessoas prósperas. Pessoas ricas se comportam como pessoas ricas. Se você é próspero, começa a se comportar como tal. Se você é rico, começa a se comportar como tal. Ei! Ei! Ele morreu por você, para que por meio da pobreza você se tornasse rico. Oh, as portas que estavam fechadas para você estão se abrindo agora. As portas que estavam travadas estão se abrindo agora. Estão se abrindo agora. Ei! Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. A unção está fluindo aqui. 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 Yeah! Yeah! Faça alguma coisa para que Deus saiba que você recebeu a palavra nessa igreja. Faça! Vai! Vai! Vai, 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 vai! Vai! Uou! Yeah! Esta é, esta é, esta é, esta é. Essa é minha vitória. Minha fé, minha fé. Minha fé que sempre venci. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Essa é minha vitória. Minha fé. Minha fé que sempre venci. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Se você está aqui e nunca teve um encontro com Jesus, nunca fez dele Senhor e Salvador da sua vida, e você gostaria de fazer esta noite, só levanta a sua mão para a gente saber. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão no seu lugar, para que possamos orar com você, enquanto você entrega a sua vida para Ele. Alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje aqui? Todos estão salvos. Se alguém quiser também se reconciliar, você já um dia aceitou a Jesus, mas você gostaria de se reconciliar com Deus, se reconciliar com Jesus, você gostaria de fazer isso? Levante a sua mão no seu lugar, para que possamos orar por você. Todos salvos, todos bem?